Oi, turma! Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o contrato de empreitada. O contrato de empreitada, ele nada mais é do que um contrato de prestação de serviço, só que ele é um serviço específico, é para prestação de serviços de construção. Quer dizer que toda prestação de serviço, todo contrato onde eu contratar um serviço de construção vai ser empreitada? Não. A gente vai ver hoje que a empreitada tem características muito específicas e no decorrer da aula a gente vai conseguir diferenciar uma empreitada de um contrato de prestação de serviços de construção. O conceito de empreitada que eu trouxe é o de Gonçalves. Ele diz que a empreitada é o contrato em que uma das partes, o empreiteiro, mediante remuneração a ser paga pelo outro contraente, que é o dono da obra, obriga-se a realizar determinada obra pessoalmente ou por meio de terceiros, de acordo com as instruções deste e sem relação de subordinação. Então, primeira coisa que a gente percebe no contrato de empreitada são as partes. Os contratantes são chamados de dono da obra, que é quem contrata o serviço, e empreiteiro, que é quem se responsabiliza pelo serviço. Só que o empreiteiro, quando ele vai se responsabilizar pelo serviço, quer dizer que é ele que vai procurar as pessoas para fazer a construção, é ele que vai remunerar. Então, se você contrata uma empreitada para construir sua casa, você vai contratar o empreiteiro. Se ele chamou, por exemplo, 5 pedreiros, é ele que vai pagar esses pedreiros, não é você. Você não vai ter relação com essas pessoas que ele contratou. Vamos ver então, para entender melhor, as características do contrato de empreitada. Primeiro, o objeto do contrato é a obra em si, permanecendo inalterada a remuneração, qualquer que seja o tempo de trabalho despendido. Essa é a principal característica da empreitada e é o que vai diferenciar a empreitada de um contrato de prestação de serviço de construção normal. Então, você contratou alguém para construir sua casa e foi acertado já o valor, independente de quanto tempo leve, o valor vai ser aquele nas características do imóvel que você pediu, é uma empreitada. Se você contrata um pedreiro, você vai pagar por diárias, e aí quanto mais tempo ele ficar, mais ele vai receber. Se ele terminar a obra mais rápido, ele recebe menos, porque ele recebe por dia. Isso não é empreitada. Então, para ser contrato de empreitada, eu tenho que contratar um serviço de construção, mas o preço é um preço fixo. Eu falo como é o imóvel que eu quero, quais são as características que eu quero, por exemplo, quantos cômodos, o tamanho de cada cômodo, e levando isso em consideração, o empreiteiro ele vai dar o preço dele e esse preço permanece inalterado. Se ele levar um mês ou se ele levar 2 para fazer a mesma obra, ele vai receber exatamente o valor que foi combinado. Então, essa é a principal característica da empreitada e é o que me faz conseguir diferenciar a empreitada de um contrato de prestação de serviço de construção normal. A empreitada, ela é uma obrigação de resultado, porque você, como dono da obra, você remunera a obra pronta. Se ele não entregar a obra para você, ele não vai receber. Ah, ele estava construindo e deu uma chuva e derrubou tudo, ele não recebe, porque quando a obrigação é de resultado, ele vai se responsabilizar pelo resultado final. Se ele não conseguiu entregar, mesmo que ele não tenha dado causa a isso, a gente vai ver que existem algumas exceções, vamos ver no decorrer da aula, ele não vai receber. Então, a obrigação do empreiteiro ela é de resultado e só se exaure com a entrega da obra pronta e acabada e a contento de quem encomendou, ou seja, tem que estar da forma que foi encomendada, no gosto do dono da obra. Terceira característica, o trabalho deve pautar-se pelas normas técnicas e imposições legais que regem os trabalhos de engenharia e arquitetura. Você não é obrigado no contrato de empreitada a contratar o engenheiro. A pessoa que você vai contratar não precisa ser formada em engenharia, mas ela tem que ter os conhecimentos de construção para que ela faça o trabalho de acordo com as normas técnicas. Então, muitas vezes você contrata um pedreiro que é, por exemplo, semi-analfabeto, mas ele, pela experiência, ele sabe a profundidade que tem que ter um alicerce, ele sabe que
naquela localidade, de repente não é autorizada a construção acima de tantos metros. Então, não precisa que o empreiteiro seja um engenheiro, mas ele precisa ser uma pessoa que conheça as normas, conheça quais são as regras aplicadas para que a obra que ele vai fazer seja entregue de acordo com as normas técnicas exigidas. Vamos então ver a natureza jurídica da empreitada, ou seja, qual é a classificação desse contrato naquela classificação que a gente já estudou anteriormente. Então, o contrato de empreitada ele é um contrato bilateral, que eu tenho obrigações recíprocas. O dono da obra que quis aquela obra tem a obrigação de remunerar o empreiteiro, de fornecer as instruções. Se for uma empreitada de lavor, tem a obrigação de fornecer os materiais, a gente vai falar lá na frente sobre isso. E o empreiteiro tem a obrigação de fazer a obra da forma que foi contratada pelo dono da obra. Como eu mencionei, há uma remuneração, então é um contrato oneroso. Ao proveito de cada parte corresponde um sacrifício da outra. Então, ambas as partes vão ter sacrifícios patrimoniais, mas também vão ter benefícios. O contrato de empreitada, ele é um contrato consensual, ou seja, a lei não vai exigir uma forma específica. Se você quiser, você faz por escrito. Se você quiser, você faz verbalmente. Mas, muito embora a lei não vá exigir a forma escrita, o ideal é que haja um contrato escrito, até para que não haja dúvidas de qual foi a remuneração acordada, para que não haja dúvidas de como é que foi a encomenda dessa obra, até para que no final dê para a pessoa saber, conferir se o empreiteiro fez a obra da forma que foi encomendada. É um contrato comutativo porque não há risco, desde o começo eu sei o que eu encomendei e só vou pagar se eu receber a obra que eu encomendei. Da mesma forma, o empreiteiro sabe qual foi a encomenda e sabe que se fizer tudo da forma encomendada, ele vai receber a remuneração. Então, as partes não se submetem a nenhum risco. Elas já sabem desde o começo a extensão das suas obrigações e os direitos que advêm daquele contrato. Quanto ao momento de execução, há uma divergência doutrinária. Alguns doutrinadores vão considerar como de execução única, outros doutrinadores vão considerar como de trato sucessivo, mas cada um dá a sua justificativa e é uma justificativa cabível. Então, eu trouxe as duas porque, a depender do doutrinador que você adote, ele pode trazer uma ou outra. Os que entendem que é um contrato de execução única, vão dizer que você encomendou a obra e para você só serve a obra entregue ao final. Você não quer receber metade da obra. Então, como você só vai receber ao final, o empreiteiro só cumpre a obrigação dele entregando a obra pronta. Por isso que seria uma execução única. Diferida porque ele entregaria depois do momento da contratação, mas de uma única vez. Já quem defende que é de trato sucessivo, vai dizer que uma obra não fica pronta da noite para o dia, ela vai ficando pronta aos poucos, no decorrer da obra. A gente até vai falar sobre isso mais na frente. O dono da obra pode pedir modificações na obra, pode alterar. Então, para quem defende que é de trato sucessivo, vai dizer que é por isso, que a obra não fica pronta de uma hora para outra, que é uma série de atos que é preciso tempo para a sua conclusão e que nesse tempo o dono da obra, se ele quiser, ele pode alterar as instruções que ele deu. Vamos ver então os tipos de empreitada. Quais são as espécies de empreitada que existem? Existe a empreitada de mão de obra, também chamada de empreitada de lavor, que ela é quando eu contrato o empreiteiro para construir para mim, mas o trabalho dele é a prestação do contrato. Ele vai me entregar a obra. Então, aqui, o empreiteiro vai contribuir apenas com o trabalho dele, ou seja, sou eu que vou fornecer os materiais. Eu chamo o empreiteiro para construir, mas sou eu que vou comprar o material e deixar esse material à disposição do empreiteiro. Como o empreiteiro vai só construir, a obrigação dele é uma obrigação de fazer, que é executar o serviço. Eu coloco os materiais para ele e ele faz a obra. Nesse caso, se a coisa perecer antes da entrega e sem culpa do empreiteiro, por exemplo, quando ele levantou metade da casa, um morro deslizou e derrubou tudo. Nesse caso, quem vai sofrer a perda vai ser o dono da obra. Por quê? Porque ele não vai receber a construção que não ficou pronta
ele vai sofrer a perda dos materiais que ele forneceu e foram inutilizados, mas o empreiteiro perde a remuneração. Por que que o empreiteiro perde a remuneração? Porque a gente já mencionou que a empreitada é uma obrigação de resultado. O empreiteiro só recebe se no final ele entregar a obra. Então aqui ele não entregou, não foi por culpa dele, mas ele não entregou a obra. Então se ele não entregou a obra, ele não vai ser remunerado. Só que existe uma exceção que a lei vai trazer, que é ele vai receber a remuneração se ele comprovar que a perda, ou seja, a obra pereceu por causa de defeitos dos materiais e que em tempo reclamou. Ele levantou uma parede e a parede caiu. Nesse caso, o normal é o dono da obra fica no prejuízo do material, porque caiu, ele vai, se quiser a parede, vai ter que comprar novo material, e o empreiteiro vai perder a remuneração. Por quê? Porque ele vai ter que construir uma nova parede, no contrato não estava previsto que ele ia construir 2 vezes a parede, mas vai construir 2 e vai receber só por uma. Só que se ele comprova que essa parede caiu, porque o material era de baixa qualidade e ele avisou ao dono da obra, aí ele vai receber pelas 2 paredes que ele levantar. Então, se ele comprovar que, o material que o dono da obra forneceu era um material de baixa qualidade, eu disse a ele que era um material ruim, que eu não tinha como garantir que construindo com esse material a construção ficaria de pé, ele disse que era para construir mesmo assim e caiu. Nesse caso, o empreiteiro vai poder receber a remuneração. Agora, o ônus é dele. É ele que vai ter que comprovar que avisou que o material era ruim. Por isso que, por mais que, como eu até já mencionei, seja um contrato consensual, que basta fazer verbalmente, não tem uma forma específica, o ideal é sempre produzir documentos. Então, o material é ruim, o empreiteiro avisou, ele avisa por isso, notifica o dono da obra que o material é de baixa qualidade e pergunta se mesmo assim ele quer que construa. Se ele assumir o risco, quer que construa, aí se cair, o empreiteiro recebe a remuneração. Outro tipo de empreitada é a empreitada mista. Na empreitada mista, o empreiteiro contribui com o seu trabalho e com os materiais. Então, aqui, eu estou contratando o empreiteiro, mas eu não quero ter nenhuma preocupação. Eu não quero estar me preocupando em casa de material de construção para estar comprando as coisas. Então, eu contrato o empreiteiro e falo, no seu preço, já coloque o preço dos materiais. Então, nesse caso aqui, a obrigação do empreiteiro é uma obrigação de fazer, porque ele vai executar a obra, mas também é uma obrigação de dar. Por quê? Porque é o empreiteiro que vai fornecer os materiais. Então, nesse caso, o dono da obra vai simplesmente remunerar, mas todo o trabalho vai ser do empreiteiro, inclusive o trabalho de procurar os materiais, adquirir os materiais para a construção. Nesse caso, os riscos eles vão correr por conta do empreiteiro até o momento da entrega da obra. O que é que isso quer dizer? Levantou a parede caiu, ele vai ter que ele mesmo colocar mais material e levantar outra vez, senão ele não vai receber. E ele não vai poder cobrar por ter levantado a parede 2 vezes, porque o risco é dele, porque é ele que está fornecendo o material. E aí, lembrando, a obrigação de resultado, se ele não entrega a obra, mesmo por algo fortuito, ele não recebe, exceto se, ou seja, aqui também tem uma exceção, exceto se o dono da obra estiver em mora, lembrando que a gente já falou em outras aulas, inclusive lá em obrigações, que quem está em mora responde pelos riscos da coisa, ainda que fortuitos, ou seja, se você está atrasado, se acontecer alguma coisa com esse bem, mesmo que não foi você que deu causa, você vai responder. Então, a obra está pronta para ser entregue dia 1º de abril. O dono da obra não foi lá receber essa obra para pagar o empreiteiro, e aí dia 20 de abril o morro desliza e a casa é derrubada. Nesse caso, como o dono da obra estava em mora, estava atrasado, ele assume os riscos mesmo que fortuitos, ou seja, ele vai ter que pagar esse empreiteiro. Então, a regra geral é: o empreiteiro assume uma obrigação de resultado. Se ele não entrega a obra, ele não recebe. Se
Então, se cair e ele quiser receber, ele vai ter que construir de novo, sem poder cobrar nada mais por isso. Exceções. Se a empreitada for só de lavor, a empreitada onde o empreiteiro trabalha, mas quem fornece os materiais é o dono da obra, se esse perecimento se deu porque o material era de baixa qualidade, o empreiteiro avisou ao dono da obra, aí o empreiteiro recebe. Na empreitada mista, que o empreiteiro ele não só dá a obra, não só trabalha, como também fornece o material, se ele comprova que o perecimento deu-se quando o dono da obra estava em mora, já era para ter recebido a obra e não foi, aí ele vai receber. Nas outras hipóteses, ele só recebe se ele entregar a obra. Há ainda uma terceira espécie que, na verdade, não é efetivamente uma empreitada, mas como trata-se de construção, é estudada junto, é a construção sob a administração. A construção sob a administração é quando o construtor se encarrega da execução de um projeto mediante remuneração fixa ou percentual sobre o custo da obra, correndo por conta do proprietário os encargos econômicos do empreendimento. Então, aqui nesse caso, o dono da obra é quem paga tudo. Ele paga o material e ele paga também os trabalhadores. Na empreitada convencional, eu pago só para o empreiteiro. Ele que vai contratar os pedreiros, os ajudantes, é ele que paga. Na construção sob administração, sou eu, dona da obra, que pago tudo. Eu pago o material, eu contrato as pessoas que vão construir, só que eu contrato também uma pessoa para ficar lá administrando essa obra. Eu não tenho como ficar fiscalizando. Então, nesse caso, eu coloco alguém para ficar lá garantindo que vai dar tudo certo, garantindo que quem eu contratei vai trabalhar. Então, nesse caso, na construção sob administração, a obra ela vai ser impulsionada à medida que o dono oferecer os recursos, contratar os trabalhadores, fornecer os materiais, mas aquele administrador vai ficar ali verificando se está tudo em ordem, de acordo com o que o dono da obra solicitou. Vamos falar então sobre o preço, que é a maior característica da empreitada, como eu até já mencionei, é o que vai diferenciar a empreitada de um contrato de prestação de serviço para construção ordinário. A empreitada, ela em regra é por preço fixo ou global, ou seja, eu ajusto um preço e esse preço ele é invariável. Então, não importa quanto tempo vai levar a obra, o preço é aquele que as partes convencionaram. Então, o preço ele é fixado antecipadamente e é insuscetível de alteração. Para mais ou para menos em regra, a gente vai ver que existe uma exceção. Então, nesse caso aqui, o preço ele vai englobar a obra como um todo e o empreiteiro precisa ter em mente, quando ele for dar o preço para ver se a parte concorda, todas as despesas que ele vai ter. Então, se é uma empreitada só de lavor, ele vai ter que observar quantos pedreiros eu vou precisar contratar, quantos ajudantes, quanto é a diária de cada um, quanto tempo em regra eu vou levar, quanto eu quero lucrar nesse negócio. Aí ele dá o preço dele, englobando essa obra como um todo e sabendo que não vai poder variar. O preço fixo ou global, ele quer dizer justamente isso, que é um preço levando em consideração a obra como um todo. Isso não quer dizer que tem que ser pago de uma vez. Eu até coloquei aqui no material. Ele pode ser pago parceladamente, desde que seja estipulado em função da totalidade da obra. Então, a gente fixou. Para você construir uma casa de 2 pavimentos, 10 cômodos, tal tamanho, você cobra quanto? O empreiteiro vai levar em consideração o tempo que ele vai levar, quantas pessoas ele vai precisar, quanto ele vai pagar a cada um, qual o lucro que ele vai ter e vai dar o preço. Quando ele der o preço, as partes vão combinar se vai ser um preço pago todo de uma vez, quando a obra terminar, se vai ser pago a cada período de tempo, por semana paga um pouco, ou por quinzena, ou por mês, as partes vão combinar. Então, o fato do preço ser fixo não quer dizer que não pode parcelar. Pode sim, as partes podem convencionar como quiserem a forma que esse pagamento vai acontecer. O que não vai alterar o caráter de fixo desse preço. Ele é fixo porque ele foi levado em consideração, quando foi fixado, a obra como um todo. Mas pode ser sim pago parceladamente.
Na empreitada, o preço também pode ser por medida ou por etapas. Nesse caso, há o fracionamento da obra. O dono da obra, ele quer ter uma liberdade maior para alterar a obra no decorrer da sua construção. Então, ele pode tratar com o empreiteiro para fixar o preço de acordo com as fases da construção. Então, nesse caso, a primeira fase custa tanto, quando ela terminar a gente vai acordar o que é que eu quero para a segunda fase, e aí vai ser dado outro preço. Então, nesse caso, o pagamento ele pode ser convencionado por parte concluída ou por unidade. Por exemplo, eu contratei um empreiteiro para construir um condomínio de casas. E eu posso ir pagando para cada casa que ele faz, e as casas podem ser diferentes, por isso cada uma vai ter o seu preço. Ou eu posso pagar ao final, as partes vão convencionar. Mas somente ao final, depois de feita a medição completa, é que o empreiteiro vai conhecer o exato valor da sua remuneração. Por quê? Porque ele vai saber quanto ganhou por cada fase para se chegar a uma remuneração final. Esse tipo de preço, ele é utilizado porque ele proporciona ao proprietário uma liberdade de efetuar mudanças no projeto originário, aumentando ou diminuindo os trabalhos originalmente convencionados. Então, como é por etapa, fez uma etapa, você sabe quanto vai receber. Deixa eu ver como é que eu vou querer a próxima etapa. Aí a gente vê. Também pode ser um preço por medida, ou seja, o empreiteiro cobra X por metro quadrado. Você vai fazendo alterações, quando chegar ao final, vou medir, ele cobra X por metro quadrado. Quantos metros quadrados tem a construção? Tanto. Então, ele vai receber a totalidade dessa multiplicação. Lembrando, a fixação do preço, ela é a principal diferença da empreitada para a prestação de serviços de construção. Se eu contratei você por diária, vou pagar por dia que você trabalhar, isso não é empreitada, é um contrato de prestação de serviços ordinário. Vamos falar então da subempreitada. O que é a subempreitada? É a transferência total ou parcial a outrem da obrigação de realizar a obra. Você me contratou, eu sou uma empreiteira, você disse como é a obra que você quer, a gente fixou a remuneração e eu, no decorrer desse contrato, transfiro para outra pessoa fazer a construção, outra pessoa levantar essa obra. Isso é a subempreitada. É quando eu pego aquela empreitada que foi contratada comigo e passo ela para outra pessoa. A subempreitada, ela presume-se autorizada. Então, em regra, você contratou o empreiteiro, se ele quiser, ele coloca outra pessoa para fazer essa obra e você não vai poder reclamar. Por quê? Porque se você não quiser que haja essa possibilidade de transferência, você precisa colocar no contrato de empreitada a proibição. O empreiteiro não está autorizado a subcontratar, a transferir a responsabilidade para outra pessoa. Aí ele não vai poder fazer. Mas se o contrato silencia, presume-se a autorização. Aqui é uma exceção. A maioria dos contratos, como por exemplo o contrato de locação, não autoriza a subcontratação de forma presumida. Então, você não vai poder transferir a menos que o contratante permita. Aqui na empreitada é o contrário. Se o contrato silenciar, entende-se que eu posso transferir. Se for para não haver a transferência, aí nesse caso eu preciso que o contrato seja claro e diga que é proibida a subempreitada. Ainda que o contrato silencie, também vai ser proibida se a empreitada for contratada de modo personalíssimo, ou seja, eu contratei um empreiteiro específico porque ele tem conhecimentos específicos, a forma que ele constrói é particular dele, ninguém consegue imitar e eu quero que seja ele. Então, se compreender que naquela circunstância o contrato é personalíssimo, também não vai poder haver a subempreitada. Mas a regra é, contrato silenciou, eu posso transferir minha responsabilidade de empreiteira para outra pessoa e o dono da obra vai ter que aceitar. Lembrando que subcontratação é diferente de cessão. Na cessão, eu saio do contrato e coloco outra pessoa.
Na subcontratação, eu coloco outra pessoa para cumprir, mas eu continuo vinculada. Então, o dono da obra vai pagar para mim, porque o contrato dele é comigo, e eu que vou pagar o subempreiteiro que eu contratei. Então, nesse caso, eu continuo vinculada ao contrato. Verificação e recebimento da obra. A gente viu que é uma obrigação de resultado, que o empreiteiro tem que entregar para receber e tem que entregar a contento de quem contratou. Então, vamos ver como é que isso acontece. A obra, ela pode ser entregue por partes ou só depois de concluída. Aí vão ser as partes, os contratantes que vão acertar. Como seria uma entrega por partes? Cada cômodo que você construir, eu já quero conferir para ver se está da forma que eu queria. E aí eu vou conferindo. É uma boa porque se tiver alguma coisa errada, você já pede que se conserte antes que a obra termine, que aí complica mais. Mas nada impede que as partes convencionem a entrega da obra só depois de concluída. Só quero ver quando estiver pronto. Se o dono da obra ele receber essa obra e efetuar o pagamento, presume-se verificada e em ordem, não podendo realizar nenhuma reclamação posterior, a menos que se trate de vícios ocultos, e aí ele vai ter 1 ano para reclamar. O 614 ele vai prever que tudo que se pagou se presume verificado, ou seja, você antes de pagar o empreiteiro, você vai ter que conferir aquela obra para ver se está da forma que você encomendou. Então, você primeiro confere, tá do jeito que você pediu, tem o número de cômodos que você pediu, tá com o material que você forneceu ou que você pediu para ele colocar. Então, nesse caso, você vai ter que pagar. Você não conferiu, pagou, você não pode reclamar depois se, por exemplo, você pediu que a casa fosse pintada de branco e a casa está pintada de azul. Você não vai poder reclamar, porque o que se pagou se presume verificado. Quer dizer que se eu paguei, eu não vou poder realizar nenhuma reclamação? Vai. Você vai poder reclamar se houver um vício oculto, algo que você olhou, não percebeu e só depois que com o uso foi que você percebeu aquele problema. Por exemplo, parecia estar tudo certo, mas quando você se mudou para o imóvel e começou a morar, você percebeu que algumas tomadas não funcionavam, porque ele não colocou a fiação por dentro da parede. Tá só a tomada externa, mas dentro não tem fiação, então não tem como funcionar. Você tinha como saber disso antes? Não, porque você olhou o imóvel e parecia estar tudo certo. Então, nesse caso, você vai poder reclamar. Você vai ter 1 ano para fazer essa reclamação. O dono da obra poderá rejeitá-la ou pedir abatimento no preço se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas ou das regras técnicas de trabalho. Aqui, como eu falei na parte anterior, falei agora que se você paga, você não pode reclamar. Mas enquanto você não pagar e você percebe que não está de acordo com a encomenda, você pode reter o pagamento e rejeitar a obra. Ou seja, eu pedi uma parede branca, você pintou de azul, pinte de branco, quando você pintar de branco eu lhe pago. Ou isso é rejeitar a obra. Você diz, não, eu não quero receber porque ela está errada, faça da forma que eu pedi. Ou você pode, então, solicitar um abatimento do preço. Ó, eu pedi azul, pedi branca, você fez azul, mas para você não ter que pintar tudo de novo, eu vou receber, mas eu quero um abatimento do preço. As partes podem convencionar isso. Então, lembrando, aqui é porque você ainda não pagou. Se você paga, você não pode reclamar depois de problemas visíveis. Mas, enquanto você não pagar, tá diferente do que você encomendou, você pode ou rejeitar a obra para que o empreiteiro adeque ao que você pediu, ou você pode receber daquele jeito e pedir um abatimento no preço. Então, fez diferente do que o que você encomendou, você vai poder fazer isso. Mas você também vai poder fazer isso quando o empreiteiro se afastar das regras de trabalho. Então, por exemplo, se na cidade tem uma lei municipal que limita a altura do prédio, você não precisa colocar no contrato que o empreiteiro tem que seguir a lei, porque é uma coisa lógica. Então, se ele vai entregar para você e entrega um imóvel que está numa altura que não é permitida pelo município, por mais que você não tenha dito qual era a altura do imóvel, ele tinha que saber, porque está dentro das técnicas de trabalho, das regras da construção, ele vai ter que refazer.
Se a obra foi realizada de acordo com a encomenda, não pode o dono da obra negar-se a recebê-la e a pagar o preço. Então, tá tudo certo, o empreiteiro fez da forma que você encomendou, seguiu todas as regras técnicas de trabalho, você não pode se negar por mero capricho a receber a obra e a pagar. Então, quando você perceber uma divergência, ele não cumpriu o que você encomendou, não cumpriu as regras aplicáveis à construção, aí nesse caso você pode se recusar a pagar. Mas tá tudo certo, ele cumpriu exatamente o que você encomendou e seguiu todas as regrinhas de construção, você não pode se negar a receber e a pagar um preço. Se você faz isso, você vai estar em mora e o que quer que aconteça com esse imóvel vai ser de sua responsabilidade. Quando é que esse dono da obra, ou seja, a pessoa que encomendou a obra, que contratou o empreiteiro, vai ter um justo motivo para não receber a obra, para recusar, e se ele recusa, ele não paga. Primeiro, se o empreiteiro se afastou do plano ou das instruções ministradas, ou seja, o empreiteiro fez a obra de uma forma diferente da que foi encomendada, o dono da obra pode recusar e falar: adeque ao que eu encomendei e aí eu vou lhe pagar. Ou, como a gente viu há pouco, o empreiteiro pode, você fez diferente, vou aceitar, mas quero um abatimento no preço. Mas se ele quiser recusar a obra, não receba enquanto você não adequar. Eu pedi uma casa com 4 quartos, você fez só 3, vá fazer o quarto que está faltando, aí então eu lhe pago. Outra hipótese, se na falta de plano ou de instruções específicas, arredou-se, ou seja, afastou-se das regras da arte ou do costume do lugar, apresentando obra defeituosa e impeditiva de uso regular. É aquilo que eu mencionei há pouco. Quanto às regras básicas de construção, você não precisa colocar no contrato, porque o empreiteiro tem que conhecer. Então, por exemplo, se o empreiteiro construiu o imóvel sem alicerce ou com alicerce menos profundo do que deveria ser, você pode se recusar a receber e ele não vai poder falar: mas no contrato não dizia qual era a profundidade do alicerce. O contrato não precisava dizer isso, porque é uma regra básica de construção. Então, se ele se afastou das regrinhas de construção, apresentando uma obra defeituosa ou impeditiva de uso regular, você não tem como utilizar porque aquele imóvel oferece um risco. Ou o exemplo que eu dei anteriormente, ele fez uma altura que não é permitida pelo município, você não vai poder morar nessa casa enquanto não adequar. Então você também pode recusar a obra e pedir que ele faça de acordo com as regrinhas. Outra hipótese, essa aqui, aplicada na empreitada mista, que é aquela empreitada onde ele também fornece o material, se ele, o empreiteiro, empregou materiais de segunda ou de má qualidade. Essa hipótese aqui tem que ser vista com cautela. Por quê? Porque eu vou precisar verificar o caso concreto. Se eu contratei uma empreitada mista e no valor que eu paguei, incluindo os materiais, estavam previstos materiais de primeira qualidade, aí eu vou poder reclamar. Mas o empreiteiro me deu o preço dele, eu achei muito caro, que naquela fase de proposta ainda, quis negociar, ele falou, eu posso baixar o preço se eu colocar uns produtos de qualidade inferior. Você aceitou porque você queria pagar menos, aí você não vai poder reclamar depois. Você não pode, por exemplo, dizer, mas você utilizou um piso que está feio, manchado. Ele vai falar, mas quando você contratou, você disse que eu poderia comprar o material mais barato. O mais barato era esse. Então, eu vou ter que ver com cautela. Se a parte, o dono da obra, encomendou uma obra com materiais de primeira qualidade, aí ele vai poder fazer essa reclamação. Recebeu uma obra com materiais de baixa qualidade, ele não paga enquanto não houver a substituição por materiais melhores. Mas se ele já contratou sabendo que para ficar mais barato seria usado um material de segunda, de qualidade inferior, ele não vai poder reclamar. A outra hipótese, que também tem que ser vista com cautela, é se não entregou a obra no tempo contratado. Por quê? Porque a empreitada ela tem um preço fixo, que é pela obra como um todo, não importando quanto tempo se leve para construir. Então, em regra, o tempo não vai influenciar, a menos que o empreiteiro garanta uma entrega num prazo certo,
Por exemplo, você vai se casar em dezembro e contratou um empreiteiro para construir a casa que você vai morar com seu cônjuge e ele disse que ia entregar em novembro, para dar tempo, receber a casa, mobiliar para quando casar e morar no imóvel novo. E aí, ele não entrega, chegou o dia do casamento, ele não entregou, você não tem onde morar, você vai poder responsabilizá-lo. Pela lei, você tem um motivo para recusar a obra. Não vou receber e não vou lhe pagar porque você não entregou no prazo. Mas na prática, isso dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque se você contratou uma construção, é porque em regra, vocês vão ver lá em Direito das Coisas que existem exceções, mas em regra você constrói um terreno que é seu. Já foi construído, já está lá. Recebeu depois, mas a casa está feita. Então, o mais comum é você recebe a obra, mas vai pedir uma indenização. Por quê? Porque ele prometeu, criou uma expectativa e você teve a expectativa frustrada porque não recebeu no tempo necessário. Então, por mais que pela lei você possa recusar, dizer que não quer, no dia a dia, na prática, geralmente você recebe mesmo depois do prazo, mas pede uma indenização. Mas como a lei diz que você pode recusar, só servia para minha casa em novembro, agora não quero mais, não vou lhe pagar, derrube a casa e devolva meu terreno. Se você quiser, você pode fazer. Mas não é o que vai acontecer na prática, porque já está feita a obra, foi entregue depois, você recebe e pede uma indenização. Para finalizar essa questão da verificação e recebimento da obra, o que se mediu presume-se verificado se em 30 dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. Então, como a gente viu, eu paguei, não posso reclamar do que tiver diferente. Mas quanto à medida do imóvel, eu vou ter 30 dias depois que ele for medido para reclamar se tiver menor ou maior do que o que eu queria. Então, se eu medir e em 30 dias não reclamei, presume-se que está tudo certo e eu não vou poder reclamar depois. Se medir e encontrei um problema, eu vou precisar reclamar nesse prazo de 30 dias sob pena de não poder mais reclamar. Vamos falar agora da responsabilidade das partes, começando pela responsabilidade do empreiteiro quanto aos riscos da obra. Quanto aos riscos da obra, a gente até já mencionou no começo da aula, a responsabilidade do empreiteiro vai variar a depender da modalidade de empreitada, se é mista ou se é de lavor. Se a empreitada ela for unicamente de lavor, que é aquela onde o empreiteiro vai fornecer só a mão de obra, os materiais vão ser fornecidos pelo dono da obra, o dono da obra vai sofrer o prejuízo pelo perecimento da obra e o empreiteiro perde a retribuição, ou seja, eu contratei o empreiteiro, eu forneci os materiais e ele ia construir. A obra ruiu, deslizou o morro, como eu falei, a parede caiu, como a gente viu. Nesse caso, eu sofro prejuízo pelo perecimento porque o material que eu gastei está perdido, mas o empreiteiro perde a retribuição. Não vou pagar o empreiteiro, lembrando que há uma exceção. Se esse empreiteiro comprova que eu forneci um material de baixa qualidade, que ele reclamou e eu mandei ele usar mesmo assim, ele vai receber a remuneração. Se a empreitada for mista, que é aquela empreitada onde o empreiteiro vai não só fornecer a mão de obra, mas também os materiais, os prejuízos são sofridos por ele. Caiu a construção, ele não recebe se ele não construir de novo e ele não vai poder cobrar por estar construindo novamente, exceto, como a gente também já mencionou, em caso de mora do dono da obra. Responsabilidade do empreiteiro quanto à solidez e segurança da obra. Concluída, melhor dizendo, e entregue a obra, subsiste a responsabilidade do empreiteiro durante 5 anos pela solidez e segurança da construção, isso tanto em razão dos materiais como do solo, ou seja, é como se fosse mesmo uma garantia. O empreiteiro entregou a obra, ele responde pelos próximos 5 anos por vícios decorrentes dos materiais ou decorrentes do solo. Então, ele fez a construção, apareceu uma infiltração 2 anos depois, ele ainda responde porque a garantia é por 5 anos. O prazo de 5 anos
é para o defeito aparecer. Quando aparecer esse problema, o dono da obra só vai ter 180 dias para propor a ação. Então, 5 anos para o defeito aparecer, mas quando aparecer, ele só tem 180 dias para ajuizar essa ação. Essa garantia, ela só se aplica a construções de vulto, por exemplo, edifícios, uma casa inteira. Então, se for uma construção menor, levantou só um muro, fez só um cômodo, nesse caso não vai se aplicar a garantia de 5 anos, vai ser aquele prazo que a gente já falou, de 1 ano, se tiver um defeito oculto. Se for um defeito aparente, você tem que reclamar logo, porque se você pagar, você não pode reclamar depois. Mas quanto à solidez, ou seja, a parede caiu, se não é uma construção de vulto, nesse caso você vai ter só 1 ano mesmo para reclamar. É uma construção de vulto, um imóvel inteiro, uma obra grande, aí entra esse prazo de 5 anos. Lembrando, 5 anos para o defeito aparecer, mas aparecendo você vai ter 180 dias para reclamar. Ainda quanto a essa garantia, a responsabilidade do construtor, do empreiteiro, ela vai permanecer perante quem suceder o dono da obra na propriedade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele responde por 5 anos. Se nesses 5 anos o dono da obra vender esse imóvel, o novo dono, se surgir um problema e ainda tiver no prazo de 5 anos, ele vai poder responsabilizar o construtor, responsabilizar o empreiteiro, e o empreiteiro não vai poder dizer, ah, meu contrato não era com você, meu contrato era com o dono anterior, então você não pode me cobrar nada. Pode sim. Então, se tiver no prazo de 5 anos, por exemplo, A contratou a obra, A o empreiteiro, B responde por 5 anos. Dentro dos 5 anos, A vendeu para C, C vendeu para D vendeu para E. Com 4 anos que o imóvel foi construído, E está sendo o dono, aconteceu um problema estrutural, nesse caso, vai poder responsabilizar o construtor. E o construtor não vai poder falar, ah, mas eu nem sei quem é você, não foi para você que eu construí. Ele não vai poder falar isso, porque essa responsabilidade permanece por esses 5 anos. Há ainda uma responsabilidade do empreiteiro quanto à perfeição da obra, está lá no artigo 611. O empreiteiro, ele tem que entregar a obra da forma que foi encomendada, seguindo os planos do dono da obra. Se tiver diferente, a gente até já falou sobre isso hoje, o dono da obra ele pode rejeitar essa obra, não receber e não pagar. Então, o dono da obra ele pode rejeitar a obra imperfeita ou defeituosa ou recebê-la com abatimento no preço, se assim lhe convier. Tá diferente do que o que eu encomendei? Eu escolho se quero da forma encomendada, então não lhe pago enquanto você não fizer da forma que eu encomendei, ou se eu recebo do jeito que está, mas peço um abatimento no preço porque ele não entregou da forma que eu encomendei. Então, o dono da obra, ele não é obrigado a aceitar uma obra imperfeita. Se ele encomendou, ele disse como ele queria, a obra tem que ser entregue dessa forma. E aí, eu até já mencionei que o contrato de empreitada, ele é um contrato consensual, não preciso formalizar se eu não quiser. Mas até para uma segurança tanto do empreiteiro quanto do dono da obra, é bom formalizar para eu saber exatamente as características da obra que foi encomendada. Para o dono da obra é bom, porque se tiver diferente, ele pode exigir o que foi combinado e não pagar até que seja feito. E para o empreiteiro também é bom porque ele se resguarda. Tendo por escrito as instruções, ele vai fazer daquele jeito e estando feito da forma encomendada, o dono da obra não vai poder se recusar a pagar. Então, por mais que o contrato seja consensual, o ideal é formalizar. Eu não quero fazer um contrato escrito, mas faço pelo menos a forma da encomenda da obra. Como é que eu quero a obra? Faço por escrito para resguardar ambas as partes. O empreiteiro também vai se responsabilizar quanto aos custos materiais, a depender de como seja a modalidade de empreitada contratada. Então, se a empreitada ela for apenas de lavor, lembrando, empreitada de lavor, o empreiteiro vai só prestar o serviço, não vai fornecer nenhum material
quem fornece o material é o dono da obra, então, nesse caso, o custo dos materiais vai ser pago pelo dono da obra, mas o empreiteiro será obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. Então, por exemplo, quando os pedreiros, os ajudantes de pedreiros que o empreiteiro contratou, quando eles foram cortar, por exemplo, azulejo, porcelanato, eles cortaram errado e não está servindo. Vão ter que providenciar uma outra caixa para fazer. Nesse caso, são eles que vão arcar. Então, empreitada de lavor, quem fornece o material é o dono da obra. Mas se o empreiteiro e as pessoas que ele contratou para prestarem o serviço inutilizarem os materiais, aí eles que vão ter que arcar. Já na empreitada mista, que é aquela empreitada onde o empreiteiro ele vai fornecer não só a mão de obra, mas também os materiais, o empreiteiro ele vai responder pelos custos dos materiais, é ele que vai arcar, e aí se ele comprou na casa de material de construção, quem arca é ele não pagou a casa de material de construção, não vai poder vir cobrar, os fornecedores não vão poder vir cobrar do dono da obra, porque quem se responsabilizou por esse material foi o empreiteiro. Responsabilidade do empreiteiro quanto aos danos causados a terceiros. Ou seja, a obra causou um dano a alguém que não é nem o empreiteiro, nem o dono da obra. Nesse caso, a gente tem que observar primeiro, porque a disciplina da lei vai ser diferente, se esses terceiros eles são vizinhos ou não vizinhos. Então, se os danos foram causados aos prédios vizinhos, por exemplo, na obra, usou-se uma máquina pesada e a casa do vizinho teve uma parede rachada, por exemplo. Nesse caso, a responsabilidade vai ser solidária entre o proprietário e o construtor, independente de culpa, ou seja, é uma responsabilidade objetiva. Nesse caso, se é uma responsabilidade solidária, aquele que for demandado e pagar sozinho vai poder exigir do outro a sua cota. Então, a construção causou no prédio vizinho trincas, rachaduras, desabamentos, etc. Nesse caso, a responsabilidade vai ser solidária entre o empreiteiro e o dono da obra, independente de culpa, ou seja, uma responsabilidade objetiva. No caso concreto, a jurisprudência ela tem admitido a redução da indenização quando a obra prejudicada concorreu efetivamente para o dano, ou seja, realmente minha construção causou um desabamento na parede do meu vizinho, mas era uma parede que já estava completamente rachada, porque é um prédio velho, que ele não dá a manutenção necessária, então nesse caso eu até vou ter que indenizar de maneira solidária com o construtor, só que essa indenização vai ser menor. Por quê? Porque o imóvel concorreu para esse dano. Já quanto aos terceiros não vizinhos, por exemplo, ia passando uma pessoa na rua e o pedreiro que estava construindo derrubou um tijolo e bateu nessa pessoa, ou derrubou uma ferramenta que causou um dano num veículo que estava estacionado próximo, por exemplo. Nesse caso, a responsabilidade ela é só do construtor. Então, não esqueçam. Danos causados aos prédios vizinhos, responsabilidade solidária do construtor e do dono da obra. Danos causados a não vizinhos, alguém que ia passando e sofreu um dano pela construção, um bem que foi atingido por essa construção. Nesse caso, a responsabilidade vai ser do construtor, mas o proprietário ele vai ser solidariamente responsável quando houver confiado a obra à pessoa inabilitada, ou seja, ele contratou como empreiteiro uma pessoa que não tinha conhecimentos de construção, de engenharia, e por isso que essa pessoa não sabe o que fazer, causou danos. Nesse caso, ele vai ser responsável solidariamente, o dono da obra. Como eu mencionei lá no começo da aula, não há uma obrigação de que o empreiteiro seja engenheiro, mas ele precisa ter conhecimentos técnicos necessários. Então, se eu contrato uma pessoa sem qualquer conhecimento ou com conhecimento insuficiente e há um dano causado a um terceiro, nesse caso, eu vou responder solidariamente por esse dano. Vista a responsabilidade do empreiteiro, vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do dono da obra, que é o proprietário,
E é um contrato oneroso, como a gente viu, então a principal responsabilidade do dono da obra é pagar o preço. Preço este, como mencionado no começo da aula, que é fixado considerando a obra como um todo e que, em regra, não vai sofrer reajuste, independente de quanto tempo se leve para concluir esse contrato. Então, sem cláusula de reajustamento, o preço torna-se insuscetível de variação, ainda que os custos da obra aumentem. Então, quando o empreiteiro vai dar o seu preço, ele tem que levar em consideração inúmeras questões. Como eu mencionei, ele vai ter que levar em consideração o tamanho da obra, quantas pessoas ele vai precisar, quanto ele vai pagar a cada um, quanto tempo vai levar. Se ele for fornecer os materiais, vai ter que levar em consideração que material vai usar, quanto vai gastar de material. Então, ele tem que considerar tudo isso, ainda considerar o lucro dele para fixar o preço, porque depois ele não vai poder alterar. Se é uma obra grande, que vai ultrapassar de um ano para o outro, e esse empreiteiro ele tem empregados, então eu posso contratar, por exemplo, uma construtora para num contrato de empreitada e ela tem os empregados dela. E ela sabe que todo janeiro o salário mínimo aumenta. Não, ela pode ainda não saber de quanto vai ser, mas ela sabe que aumenta, ela precisa levar tudo isso em consideração. Por quê? Porque depois ela não vai poder dizer, eita, ó, a obra demorou, agora eu vou ter que aumentar o valor que eu pago para os meus empregados, eu quero receber mais. Não vai poder fazer isso. Então, o preço, em regra, não muda. As partes podem, se for uma obra grande, já porque sabe que os custos aumentam, elas podem colocar nesse contrato uma cláusula de reajustamento para haver uma atualização. Mas se não colocaram essa cláusula, o preço não vai poder se alterar. O empreiteiro tem que levar tudo em consideração quando for fixar esse preço, porque depois não vai poder mudar, ainda que os custos aumentem. Ele só vai poder pedir o acréscimo no preço se forem introduzidas modificações no projeto resultantes de instruções escritas do dono da obra, ou seja, eu dei um preço considerando o projeto originário. O dono da obra quis alterar, como a obra mudou, o preço também muda, eu vou poder pedir mais. A lei fala que ele só vai poder pedir esse aumento se as instruções foram por escrito. Só que a jurisprudência entende que, ainda que não haja instrução escrita, mas o dono da obra sempre visitava a obra, então ele via que estava sendo feito algo diferente, ele não vai poder alegar desconhecimento e se negar a pagar o acréscimo depois. Então, para o empreiteiro, não há possibilidade de aumento do preço sem essa previsão no contrato. Se ficou mais caro, ele não trouxe essa previsão de reajuste, ele vai sofrer o prejuízo. Já para o dono da obra, há uma possibilidade dele pagar menos. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global convencionado, poderá ser este revisto a pedido do dono da obra para que se lhe assegure a diferença apurada. Ou seja, se ficar mais caro, prejuízo do empreiteiro. Se ficar mais barato, houve uma diminuição no custo e essa diminuição foi superior a 10%, nesse caso, o proprietário, que é o dono da obra, ele vai poder pedir um abatimento do preço. Então, lembrando mais uma vez, ficou mais caro? Não foi combinado uma cláusula de reajuste, o empreiteiro vai ficar no prejuízo, porque o preço não muda. Ficou mais barato se essa diferença para menos for de pelo menos 10%, aí nesse caso o dono da obra pode pedir um abatimento no valor. Como a gente mencionou, a principal obrigação do proprietário é pagar o preço. Então, se ele não pagar, se houver a falta de pagamento, isso vai poder implicar na resolução do contrato com perdas e danos, ou seja, eu como empreiteira não recebi, a gente fez um acordo de que eu ia receber a cada 15 dias para eu ir pagando os custos da obra, ele não pagou, não quero continuar o contrato, ainda vou pedir perdas e danos, ainda vou pedir uma indenização. Ou eu posso suspender a obra, eu não estou dizendo que eu não quero mais o contrato. Estou dizendo que eu só continuo quando você me pagar.
Na execução judicial, ele já ficou combinado que ele receberia depois de entregar a obra. Ele entregou a obra e não recebeu, ele vai poder cobrar judicialmente e ele tem direito de retenção. O empreiteiro tem direito de retenção, isso significa que ele pode se recusar, é uma faculdade dele, se ele quiser, ele pode se recusar a entregar a obra enquanto não for remunerado. Só entrego a obra quando você me pagar. Se as partes não tiverem ajustado o preço e ainda existir tarifa pré-estabelecida, caberá estimá-lo por arbitramento judicial ou extrajudicial, levados em conta os usos e costumes, bem como outros fatores. Dificilmente as partes não vão convencionar preço, até porque o preço é um elemento importantíssimo na empreitada, então dificilmente eu vou encontrar um contrato de empreitada onde as partes esqueceram de dizer o preço. Mas se por alguma razão elas esqueceram, primeiro eu vou ver se existe uma tarifa pré-estabelecida, ou seja, eu vou olhar os usos e costumes locais. Naquela localidade, existe um preço fixado para a empreitada? O empreiteiro recebe X por cada metro quadrado, por exemplo? Se tiver, a gente aplica e chega no preço muito fácil. Se não tiver, aí nesse caso a gente vai precisar de um arbitramento por um terceiro, que pode ser um arbitramento extrajudicial, a gente contrata alguém para fixar esse preço, levando em consideração as características da obra, ou a gente vai fazer isso em juízo. Compete ao proprietário indenizar o empreiteiro pelos serviços e despesas que houver realizado, se após iniciada a construção, rescindir o contrato sem justa causa ou der razão a que se resolva, calculando-se a indenização em função do que ele teria ganho se concluída a obra. Vamos por partes para a gente entender. O proprietário, que é o dono da obra e contratou a obra, mas ele pode desistir dessa obra. Eu ia construir a casa, mas não quero mais. Ele pode desistir quando ele quiser. Só que, se ele contratou o empreiteiro, havendo essa desistência do proprietário, o empreiteiro vai ter direito a receber pelos serviços que ele já realizou. Você contratou uma casa de 10 cômodos. Quando eu tinha feito 3 cômodos, você falou que não queria mais. Então, eu vou receber pelos 3 cômodos que eu construí. E, ainda assim, você vai ter que indenizar o empreiteiro pelo lucro que ele teria. Não é só dizer, vou pagar só o que você já fez. Não, mas também há uma indenização pelo lucro que ele teria se a obra fosse concluída, porque ele criou aquela expectativa. Então, do que ele fez, ele recebe tudo. Do que ele não fez, ele vai receber uma indenização que vai levar em conta quanto ele ganharia. Não vai levar em conta o valor total da obra, porque ele teria despesas, pagando empregados, pagando pedreiros. Isso não leva em consideração. Mas quanto ele ganharia? Qual seria o lucro dele? Aí vai ser fixada essa indenização, claro, se não houver justa causa. O empreiteiro fez tudo certo, foi o dono da obra que quis desistir, aí o empreiteiro recebe pelo que já fez e uma indenização pelo que ele ganharia até o final desse contrato. Na empreitada de lavor, lembrando, empreitada de lavor é a que o empreiteiro fornece só a mão de obra, então o proprietário deve colocar os materiais no local da construção em condição de serem utilizados. Claro, se eu contratei só a mão de obra, eu tenho que fornecer o material. Se eu não forneço, não tem como o empreiteiro cumprir a parte dele, que é executar essa obra. Como a gente até já mencionou, o empreiteiro pode invocar o direito de retenção para assegurar o recebimento do preço se cumpriu todas as obrigações contratuais. O empreiteiro fez a obra a contento, seguiu as instruções, está tudo do jeito que foi encomendado. Enquanto você não pagar, o empreiteiro não entrega a obra para você. E ele quer entregar, a obra está de acordo com o encomendado, você tem que receber e tem que pagar. Então, como está no material, o proprietário tem a obrigação de receber a obra se estiver de acordo com o ajuste ou costume do lugar. Está feito da forma que foi encomendada, nesse caso, o empreiteiro vai entregar, o dono da obra tem que receber e tem que pagar. Pelo Código Civil, o dono da obra não se responsabiliza pelos encargos
trabalhistas, é o empreiteiro que contrata os ajudantes, os pedreiros, ele que vai pagar. Só que no final de 2017, o TST decidiu que o dono da obra pode ser responsabilizado de forma subsidiária pelos encargos trabalhistas dos que laboraram na obra. Isso ainda há uma discussão, muitos são contra, inclusive há entendimentos jurisprudenciais contrários, porque o contrato de empreitada já é para o dono da obra não se preocupar em contratar pessoas para fazer a obra. Ele contrata uma só e essa pessoa que ele contratou chama as outras. Então, há essa discussão, mas por enquanto o TST tem entendido assim que, de forma subsidiária, se os trabalhadores não receberem do empreiteiro, eles poderiam cobrar do dono da obra. Para finalizar, vamos falar da extinção da empreitada. Quando é que o contrato da empreitada vai terminar? Ele pode terminar de inúmeras formas. Então, primeiro, como está no material, ele pode terminar pelo cumprimento, ou seja, o empreiteiro fez a obra, entregou, recebeu, está feito, o contrato termina, ninguém deve a ninguém, todo mundo cumpriu suas obrigações, o contrato está cumprido. Pode terminar ainda pela morte do empreiteiro, mas isso só se o contrato foi celebrado de maneira personalíssima. Se não há essa característica de personalíssima, uma obra normal, qualquer pessoa faria, o contrato continua com os substitutos. Também se extingue pela resilição bilateral, lembrando, resilição com I é diferente de resolução. Resilição deriva da vontade, ou seja, as partes juntas não querem continuar, fazem um distrato, assim como qualquer contrato termina pelo distrato, a empreitada também. Quando as duas partes não querem mais, elas podem fazer isso. Pela resolução, lembrando, resolução com O deriva do inadimplemento, alguém não cumpriu sua parte. Então, a empreitada também se extingue pela resolução se um dos contraentes deixar de cumprir qualquer das obrigações contratuais. Foi o empreiteiro que não cumpriu, o dono da obra pode dizer que não quer mais. Foi o dono da obra que não cumpriu, o empreiteiro pode dizer que não quer continuar. E aí vamos ter que olhar se o inadimplemento foi com culpa, foi sem culpa, para saber se há a responsabilização. Pela resilição unilateral por parte do dono da obra, ou seja, o dono da obra, como a gente mencionou, ele pode dizer que não quer mais. Se ele fizer isso, ele vai ter que indenizar o empreiteiro pagando o que o empreiteiro já fez, indenizando pelo que o empreiteiro ganharia até o final, como a gente falou. Termina também pela onerosidade excessiva, ou seja, se algum fato extraordinário e imprevisível tornar muito oneroso para uma das partes o cumprimento do contrato, ela pode judicialmente requerer a resolução e o juiz vai olhar o caso concreto, vai ver até pela conservação dos contratos, vai ver se dá para adequar. Não dando para adequar, termina esse contrato. Pelo perecimento da coisa, a coisa deixou de existir, o contrato termina. Dono da obra perde os materiais, empreiteiro perde a remuneração, salvo aquelas duas exceções que a gente já mencionou de forma repetitiva na aula. E, por fim, pela falência do empreiteiro ou insolvência do proprietário. Se alguma das partes falir, ficar insolvente, não tiver condições de continuar, o contrato também vai terminar. Então, quanto à empreitada é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no fórum do Moodle ou colocar nos comentários.